Olá, galera do YouTube, nós e vós contando histórias. Então, olha só, eu sou a professora Cíntia, sou professora de arte, e esse canal, então, é uma ideia, um projeto meu, do professor Marcelo, da professora Ana, para que a gente possa trazer histórias para vocês, né? Contar histórias que nós vivenciamos, histórias de livros, histórias de vocês, né? E de pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, ative o sininho de notificações para vocês receberem toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui no nosso, agora com esse livro, em todos os capítulos que a gente for postando, o YouTube avisa vocês, né? Então não se esqueça de compartilhar também nossos vídeos, isso ajuda a gente. O like é muito importante para o YouTube entender que é um conteúdo que interessa, né? Que é um conteúdo interessante, bom, relevante, né? O Evangelho Secreto da Virgem Maria. Esse livro foi escrito por Santiago Martim e ele é um manuscrito, né? A tradução de manuscrito que foi dado a uma monja de nome Egéria, que no século IV ela conseguiu angariar fundos donativos para que ela pudesse fazer uma viagem até Jerusalém, até a Terra Santa. Então, desta viagem nasceu um livro onde ela ia escrevendo as suas memórias, o que ela vivenciou lá, suas experiências, e entre essas memórias ela resolveu incluir este manuscrito que ela ganhou das mãos de um outro monge, né, lá de Jerusalém, que era um companheiro de São Jerônimo, né? Então esse monge, quando entregou a ela esse manuscrito, ele garantiu que era algo realmente autêntico, né, a autenticidade desse manuscrito. Então aí ela incluiu isso nesse livro dela que se chamava Itinerário. E esse nosso escritor Santiago Martins, ele conta que um amigo dele recebeu de herança, né? Imagina, lá dos antepassados dele, uma biblioteca, né? Então dentro dessa biblioteca existiam muitos livros muito antigos, tantos ele encontrou este, né? E aí eles acabaram publicando. Então é deste livro que nós estamos falando, ok? Então, novamente, por favor, se inscreva no nosso canal e nos ajude a crescer. Então, com vocês, mais um capítulo do nosso livro O Evangelho Secreto da Virgem Maria. Então vamos para o 5º capítulo da nossa história. A viagem foi uma oração que durou uma semana. Os criados de Manassés trataram-me com o mesmo respeito dispensado desde minha chegada. Não sabiam nada de minha gravidez, porque eu a dissimulara com sucesso. Ora, tivesse corrido a notícia de que meu casamento com José estava próximo. Como já senti o menino dentro de mim, comecei a fazer o que fazem todas as mães, falar com ele. Vê, João, eu já sabia que este menino era o Messias, e após ter ouvido Zacarias e Isabel, estava muito mais consciente do que no princípio da grandeza espiritual de sua missão. Porém, não podia tratá-lo como se fosse diferente do fato de ser meu filho. Seria ridículo falar com ele como se fosse um grande senhor, um chefe de uma tribo ou um importantíssimo sacerdote. Era meu filho e não podia falar-lhe de outra forma a não ser através do amor. Não havia nisso nenhuma falta de respeito. Simplesmente o respeito para com ele era superado pelo amor, já que o amor é a plenitude de todos os sentimentos. Meu amor por ele me surpreendeu desde o primeiro momento em que fiquei consciente de sua intensidade. Nunca havia amado assim, nem a meus pais, nem tampouco a José, a quem queria muito. Tinha ouvido falar do enorme amor das mães pelos filhos,
Mas como eu não tive outros filhos além de Jesus, não pude fazer uma comparação. Assim, notava que não existia um Deus e meu filho como realidades distintas, e que o amor a meu filho era um amor a Deus, da mesma maneira como agora sabemos que se ama a Deus quando se ama ao próximo. Joaquim me pôs ao par de tudo. Bem, primeiro me criticou por não ter regressado antes e disse que eu não me dava conta da confusão em que estava metida e do embaraço que causaria a José se alguém chegasse a notar a minha gravidez. Eu lhe falei da situação de Isabel, da enorme necessidade que tinha de minha presença junto a ela e também de quão importante foi para mim estar naquela casa que se havia tornado uma verdadeira escola para uma jovem como eu. Agora, conclui meu pai, tens de falar com José. Fica tranquila, porque Deus interveio no momento oportuno. Convém que o tranquilizes e que vos expliqueis de como será a vossa vida. Porque isto, sinceramente, nem tua mãe, nem eu sabemos e por isso não lhe podemos esclarecer. O rapaz te quer muito e não podes imaginar o que sofreu. Ainda, como te digo, aparenta estar muito melhor agora. Chegamos em casa em poucas horas. Era quase noite e assim pudemos cruzar a aldeia sem sermos vistos. Ana me esperava com o fogo aceso e a pobre mesa do nosso lar preparada. Deu um pulo quando sentiu nossos passos rodeando a casa e se atirou em meus braços. Em seguida pôs-se a chorar, enquanto me beijava e perguntava por minha saúde e pela saúde do meu filho. Depois, já sentadas ao redor da mesa, enquanto comíamos nossas azeitonas, o pão e o queijo das cabras de meu pai, expliquei-lhes tudo o que aconteceu. Os sinais de Deus que encontrei na casa de Zacarias e Isabel. Na manhã seguinte, logo que o dia clareou, já estava José em minha casa. Assim havia combinado com meus pais. Ele estava impaciente e teve que fazer um esforço enorme para não acompanhar Joaquim até Caná, para buscar-me. Meus pais nos deixaram a sós e nós dois sentamos, um de frente ao outro, mediados apenas pela mesa. Eu não estava ruborizada e não tinha motivo para me envergonhar, muito menos para ter medo. Ele já sabia tudo e tinha aceitado a situação. A verdade é que eu gostei dele ter confiado em mim como haviam feito meus pais. Seja como for, ali estávamos nós dois, noivos. Eu grávida do Espírito Santo, esperando o Messias. Ele sem saber o que fazer, nem qual papel deveria assumir comigo e com meu filho. Perdoa-me, disse José. Nunca devia ter duvidado de ti. Se te ofendi, embora sem querer, tenho como desculpa o fato de que teu pai não quis me dar explicações nenhuma quando me contou tudo. Eu devia acreditar no impossível. Dito isto, estendeu o braço sobre a mesa e me segurou a mão. Esperava um gesto meu, suplicativo, isso não só com a mão, pois seus olhos estavam úmidos e seu olhar era de alguém trespassado pela dor e pela vergonha, que esperava uma carícia como sinal de quem foi perdoado. Não me fiz de rogada, apertei sua mão com a minha. Era a primeira vez que nos tocávamos e fui mais longe. Trouxe sua mão a meus lábios e a beijei com ternura. José, disse-lhe corajosamente, serei tua mulher por vontade própria. Quem sabe agora, mais do que antes, me dou conta de que te quero muito, porém não serei um móvel em tua casa, tampouco uma criada, serei tua mulher. Sem dúvida, entre nós algumas coisas serão diferentes do que ocorrem em outros casamentos. Não teremos mais filhos, nem as relações normais entre marido e mulher. Quero que saibas agora, enquanto ainda está a tempo de dissolver tudo. Sei que isso que te peço é difícil de aceitar,
Porém, tu e eu somos crentes e, antes de tudo, respeitamos a Deus. Eu serei mãe do Messias e tu serás o pai. Ninguém, até que Deus não o queira, saberá como se produziu a gestação daquele que vai nascer. Ante os olhos de todos, tu serás o pai e eu serei a mãe. Na prática, caberá a ti a parte mais importante dessa paternidade, porque ser pai igual a ser mãe não é só gerar e conceber. Temos que seguir adiante e educar nosso filho. E nessa tarefa, José, não podes me deixar só. José se comportou como um homem de Deus que era. Enquanto eu falava, estava muito sereno e notei que lhe custava assumir o fato de que nossas relações não seriam normais como marido e esposa. Porém, notei também que aceitava tudo porque sabia que era Deus que pedia. Mal terminei de falar, levantou-se, deu a volta à mesa e me pediu permissão para beijar minha fronte. Dei-lhe a permissão. Em nossa casa só haverá amor, e nesse amor educaremos nosso filho, que, como disseste, é também meu. Por ele e por ti, lutarei como um leão. Não houve mais, João, como eu te asseguro, e sempre foi assim. Gestos de ternura entre nós. Se houve é porque éramos marido e mulher, porém nunca absolutamente houve nada mais. Depois daquela nossa conversa, chamamos meus pais, que entraram e em seguida sorriram ao ver que estávamos de acordo em tudo. Como José era órfão e senhor de seus atos, não tinha que dar explicações a mais ninguém. Assim que se ultimaram os preparativos para o casamento, se celebrasse no prazo de uma semana. Tudo saiu muito bem, seguindo o mais restrito ritual que se estabelece a lei judaica. O casamento transcorreu como os outros da aldeia. Acompanhada pelos meus e por minhas amigas, fui à casa de José. Pintaram-me menos do que as outras, porém não pude evitar que passassem carmim em meu rosto. Gostei mais, porém, do diadema de flores com que adornaram meus cabelos. Enquanto íamos pelas ruas da casa de meus pais à casa de José, a gritaria era enorme, porém ao chegar, quando ele me levantou o véu, pegou na minha mão e ante o rabino pronunciou a frase ritual: Maria, és minha esposa e eu teu marido, de hoje para sempre. O silêncio foi total. Eu não pude evitar um sentimento duplo. Por um lado, casava-me com aquele rapaz que eu queria de verdade, e por outro, renovava a Deus inteiramente o meu primeiro sim, aquele que dei ao anjo Gabriel alguns meses antes. Eu era esposa de Deus e futura mãe do Messias. Era também esposa de José. Se alguém era digno de confiança e se alguém era Deus, que qualquer dúvida a respeito significava uma ofensa imperdoável ao seu amor e à sua providência. Contudo, José notara algo. Com um gesto rápido, enxugou uma lágrima que corria por minha face. Apertou-me o queixo, me disse, sussurrando ao ouvido: Não temas, tudo irá bem, Deus está conosco. E eu não vou viver para outra coisa a não ser te proteger. Sinto-me o homem mais afortunado do mundo por poder fazer isso. Cumprirei minha promessa de respeitar-te, porque estou enamorado de ti. Estar a teu lado e poder ajudar-te e te amar é para mim mais do que o suficiente.